Olá, boa tarde a todos. Aqui recebendo essas figuras ilustres do coração, profissionais altamente competentes, o professor Cláudio Ferrarese e o professor André Vinícius, e aqui vindo, nos gloriando aqui, nos honrando com a sua visita e falando um pouco mais, ou seja, contribuindo para a gente aprender um pouco mais sobre endometriose, respondendo perguntas de vocês aí, perguntas altamente pertinentes, perguntas assim maravilhosas, e faremos de tudo aqui para responder essas perguntas de vocês. E aí vamos começar logo para não perdermos tempo, né? Ou seja, uma de nossas seguidoras pergunta o que é endometriose. Gente, e aí, o que é endometriose? Vamos lá, doutor Cláudio. Pode começar. Então, a endometriose é uma doença crônica, inflamatória, de caráter estrogênio dependente, ou seja, todas as situações que favorecerem um aumento da produção dos hormônios ovarianos estrogênicos tendem a contribuir para a gênese dessa doença. Infelizmente, a medicina ainda está engateando muito em relação à descoberta de a principal causa, né? A gente tem diversas etiologias, ou seja, diversas possíveis causas, diversas teorias que tentam explicar o que é que realmente determina a endometriose, mas a gente não tem uma causa isolada. E é exatamente por isso que estamos aqui, para tentar abordar uma forma mais integral, porque como a gente não tem uma causa isolada, também não existe, na mesmo modo, um único tratamento que possa responder a todas as causas. A gente tem pacientes que têm focos dessa doença, porque na verdade a definição de endometriose é a presença de células de tecido endometrial, ou seja, daquela camada interna do útero da mulher, onde vai ser menstruada, né? Onde a menstruação ocorre, fora da cavidade uterina. E aí a gente não sabe exatamente onde é que essa célula pode estar. Ela geralmente está mais na pelve, mas ela pode estar no ovário, formando os endometriomas, e ela pode ter também localizações extrapélvicas. Paciente que tem endometriose no pulmão, paciente que tem endometriose na cicatriz de uma cirurgia, pacientes com endometriose em qualquer lugar. O cérebro já foi descoberto com implante, né? E aquela coisa, né? Por isso que existem diversos tipos de endometriose hoje. Endometriose profunda, que é aquela endometriose que penetra realmente pelo menos mais de 5 milímetros no peritônio, que é aquela camada que recobre diversos órgãos pélvicos, né, gente? Por exemplo, a endometriose de septo vaginal, endometriose peritoneal, endometriose de abdômen. É como o Cláudio falou, esses implantes eles podem se localizar em vários locais, até mesmo no cérebro, né? Pacientes que têm endometriose no cérebro e pode provocar, inclusive, alterações neurológicas nessa paciente. Então, é uma doença extremamente grave, né? Ela pode virar uma doença muito grave e que realmente requer um diagnóstico preciso e um tratamento eficaz. Né? Ou seja, a outra pergunta, aí vem aquela coisa, o que causa a endometriose, Cláudio? O que causa a endometriose? O que pode... Hoje em dia, se a gente for resumir causas de endometriose, de uma forma mais grosseira, eu vou falar para você, o estilo de vida é o principal causador de endometriose. Na época de nossos avós, ou das nossas avós, não existia tanta endometriose como tinha agora, era bem raro. E o que mudou da época das nossas avós até as mulheres de hoje? Mudou o estilo de vida, mudou a alimentação, mudou o sedentarismo, mudou o hábito de dormir, de não fazer atividade física, e isso, aliado a alimentos de péssima qualidade, né? Os embutidos, por exemplo, uma não organização do estilo de vida em relação à alimentação, ao estresse. Hoje em dia o estresse está predominando no mundo, né? Hoje não se dorme, o maior foco de estresse é privação de sono. E a paciente se deixa levar por hábitos de vida errado e o estresse está tomando conta. E o estresse prejudica todo o organismo, né? Então, hoje o estilo de vida é o maior causador, então, da endometriose. Inclusive, a gente pode chamar a atenção também para desreguladores endócrinos. Puxar esse gancho do Cláudio aí, em relação ao estilo de vida, a essa modernidade, né, toda de surgimento cada vez mais de uma tecnologia baseada muito em plásticos, em elementos químicos. Hoje, por exemplo, o bisfenol A, estudos já mostram a sua participação na fisiopatologia da endometriose. Ele funciona como se fosse o que nós chamamos de xenoestrogênio, por exemplo, um estrogênio estranho. Ele se parece, né, com o estradiol, que é o hormônio que alimenta a endometriose, alimenta os focos da endometriose, mas ele funciona de uma forma assim pior, ou seja, aberrante.
ou seja, predispondo e piorando esse quadro de endometriose, né, André? E aí pode ter o agrotóxico, pesticida, metais pesados, poluentes ambientais, né? Muitas vezes maquiagem que tem uma associação com metais pesados, com chumbo, né? Mercúrio que vem dos peixes, alumínio e principalmente hoje na água que a gente toma tem muita concentração de alumínio. E eu não posso deixar de falar, como ginecologista que pensa com uma mente aberta, que um dos disruptores endócrinos hoje mais famoso e perceptível é a pílula anticoncepcional. Ela ocupa o receptor hormonal, inibindo a função de hormônio, não produzindo hormônio. Então hoje ela é categorizada, ela é cadastrada como disruptor endócrino. Então o uso de pílula piora, não é tratamento de uma endometriose. Que é uma coisa importantíssima, isso que o Claudio falou, é que a gente precisa sempre lembrar que isso às vezes confunde. Estudantes de medicina, nós somos professores, as pessoas confundem muito o nome dos hormônios. Por exemplo, o hormônio natural produzido pelo ovário é o estradiol. O hormônio presente em mais de 90% das pílulas é o etinilstradiol, ou seja, pegou-se a estrutura química do estradiol e colocou-se um radical etinil. Quando a gente coloca um radical diferente nessa composição, a gente passa de uma função fisiológica que o hormônio natural tem no corpo para uma função farmacológica. E assim, como todo fármaco, começam a surgir os efeitos colaterais que são inúmeros em relação às pílulas. Inibidoras da função normal do organismo. Perfeito. Inclusive, puxando o gancho aí do Cláudio, falando sobre pílulas anticoncepcionais da endometriose, lembrar sempre que muitas vezes o anticoncepcional ele funciona como mascarador. Ou seja, você inicia o anticoncepcional e ele, diante de sua estrutura química, da sua ação farmacológica, ele pode realmente diminuir realmente a dor durante até muitos anos na mulher com endometriose, mas não consegue frear esses focos de endometriose, a evolução da endometriose. Então a endometriose ela tende a se elevar, a surgir novamente, ou seja, ela desenvolver-se, ela cresce e chega a um ponto, inclusive, mais avançado. Então hoje cada vez mais está se questionando o tratamento do uso de pílulas anticoncepcionais na endometriose. Inclusive há hoje medicamentos bem mais eficientes e eficazes no tratamento da endometriose. Então, não perdendo tempo, vamos aqui perguntar como sabemos se temos endometriose, como diagnosticar a endometriose. Isso é uma coisa bem interessante, porque o que a gente sabe é que o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico da endometriose, isso ele varia muito. Pra você ter ideia, em países de primeiro mundo, como a gente tem a Noruega e a Espanha, o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico é em torno de 12 anos. Na Áustria, 6 anos. No Brasil, o último estudo aqui do professor Maurício Abrão, 7 anos e meio. Então, como a clínica ela é muito rica, mas que também faz a gente pensar em outros diagnósticos, a gente precisa realmente ter esse cuidado. Eu sempre que dou aula de endometriose, eu digo que a endometriose é a doença dos Ds. Então, a gente sempre tem que direcionar para aquela paciente que tem dismenorreia, que é aquela cólica durante o período menstrual, dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, dificuldade de engravidar, que é a infertilidade, associada a outras dores, a disquesia, dor durante a evacuação, dor durante a micção. Todos esses sinais e sintomas, eles falam a favor de endometriose. E aí, para a gente fazer esse diagnóstico, a gente tem um arcabouço imenso e uma variedade grande de trabalhos que a gente pode utilizar, na verdade, de recursos de exames de imagem, porque, infelizmente, a endometriose ela tem um diagnóstico definitivo através da análise histológica. Como ela é uma alteração celular, em teoria, a gente precisaria identificar a presença desse tecido que deveria estar dentro do útero em um local extrauterino. Mas como a gente não tem nem a disponibilidade, nem vale a pena, obviamente, submeter a paciente para uma cirurgia apenas para fazer um diagnóstico, então, isso não é o que vai balizar o início do tratamento, a gente tem uma série de exames que a gente pode utilizar. Hoje, um dos exames mais importantes para a gente fazer e fechar o diagnóstico da endometriose é o ultrassom com preparo intestinal com Doppler. Esse ultrassom, um dia antes a paciente faz um preparo intestinal, ela usa um laxante específico que limpa o intestino, e esse ultrassom feito por um especialista treinado para fazer esse ultrassom e para visualizar focos mínimos, às vezes de endometriose, é muito importante. Esse ultrassom ele é superior à ressonância magnética. Muitas vezes uma endometriose
pequena, não é visto na ressonância, mas a paciente tem um grande quadro clínico que fala a favor. Dor no período menstrual e fora do período menstrual, é o que os 4Ds que o André falou, e a gente precisa de um ultrassom melhor. Então esse ultrassom, o colega ginecologista, ele tem que pedir, porque muitas vezes o diagnóstico está ali. Então o que eu sempre falo, vale a pena primeiro, né, diante de uma paciente que sente dor, numa arguição dos seus sintomas, primeiro descartar a endometriose. Depois, não tendo endometriose, tratar do sintoma que ela tiver. Mas é importante, qualquer sintoma de cólica, a maioria das pacientes que tem endometriose tem cólica bem expressiva na menstruação e fora do período menstrual, mas muitas pacientes, né, não é a grande maioria, graças a Deus, não tem sintoma. Mas fazendo um bom questionamento clínico, a gente vai pedir esse exame e vamos descartar uma patologia importante para a mulher. E descartando essa patologia podemos tratar outras coisas, mas fazendo o diagnóstico de endometriose, aí a gente abre o leque de um tratamento funcional diferenciado, não baseado em pílula. Né? E lembrar também que as pacientes adolescentes, elas podem ser acometidas e muito pela endometriose. E existem adolescentes que já mantêm relações sexuais e aquelas que não mantêm relações sexuais. Aquelas que não mantêm, é de bom alvitre a gente poder utilizar nelas um diagnóstico de endometriose com a ressonância magnética. Ressonância. Elas aí estaria bem indicado naquelas pacientes adolescentes e virgens. A gente não deixa passar essa ocasião, quanto mais cedo a gente começa o tratamento, logicamente melhores os resultados. E uma coisa importante em relação a isso que Cláudio falou, só complementando, é que muitas mulheres imaginam, porque a gente sabe que infelizmente a ressonância nuclear magnética ainda é um exame de alto custo no Brasil. Então, diversas pacientes que não têm acesso aos seus planos de saúde ou que não conseguem fazer esse tipo de exame, tem na ultrassonografia um método não invasivo de custo bem inferior à ressonância e que apresenta nos trabalhos científicos um valor preditivo positivo, ou seja, quando encontra-se um foco de endometriose na ultrassonografia com preparo, se você operar essa paciente, esse foco vai estar no local que a ultrassom prediz. Então isso é uma coisa extremamente importante a gente comentar, porque muitas pessoas imaginam, eu não posso fazer ressonância nem fazer a cirurgia, não vou ter meu diagnóstico de endometriose. Não é Quais isso. os males que a endometriose pode trazer à mulher, gente? É uma pergunta aqui. Puxa vida, eu comecei uma aula hoje falando que a endometriose é uma doença mutilante e incapacitante. Por que mutilante? Porque ela pode comprometer vários órgãos, né? O intestino, a bexiga, as trompas, mutilar essa paciente para ela não ter uma gravidez. Incapacitante por causa disso. O melhor desejo da mulher de ter uma gestação pode ser afastada com essa alteração de mutilação dos órgãos. Então a endometriose pode dar um aumento da fibrose, ela pode torcer uma alça intestinal, ela pode ter implantes na bexiga, no reto, causar sangramento e ela pode, dentro da trompa, liberar mais toxinas e impedir a passagem do óvulo fecundado pela trompa, ou seja, bloquear a trompa e a pessoa não consegue engravidar, podendo aí somente conseguir uma gravidez com bom tratamento da endometriose e depois a fertilização, né? Exato. Fora tudo isso, a dor pélvica crônica está associado com baixa qualidade de vida. Só para vocês terem ideia, tem trabalhos mostrando que o absenteísmo no trabalho em decorrência da dor pela endometriose chega a diminuir a redução de produtividade das mulheres em mais de 10 horas semanais. Então imagina que quase um dia de trabalho, um dia e meio, a depender da sua carga, é perdido semanalmente em decorrência da dor. Outra coisa é que a endometriose, por conta dessa associação com dor pélvica crônica, ela também, essa sinalização de dor constante também está muito associada com depressão. Então a gente vê uma relação direta entre depressão e endometriose. Então, o comprometimento da qualidade de vida dessas pacientes é uma coisa extremamente ruim e que por isso a gente precisa de tratamentos que realmente sejam eficazes e efetivos para tratar não apenas o sintoma, mas a gênese da doença, a causa inicial. E muita gente pensa que a endometriose se associa apenas à infertilidade, né, pessoal? Não. Quando, na verdade, veja quantas coisas, quantos pontos negativos, ou seja, muitas mulheres, elas evoluem para sucessivas cirurgias, sejam exatamente como o doutor Cláudio falou, excessivas cirurgias mutilantes, cirurgias cada vez mais, que não resolvem, realmente retiram cada vez mais a qualidade de vida da paciente, obstruções intestinais, semi-obstruções intestinais, e poderiam levar até casos particulares, como por exemplo a produção de endometriomas, que muitas vezes não consegue se você distinguir se se trata realmente de um endometrioma ou uma tumoração ovariana.
Aí você, nesse caso, você tem que operar mais uma vez a paciente e isso traz mais prejuízo para essa paciente. Então, uma série de intercorrências. Quanto mais cedo diagnosticar, melhor e mais eficiente e eficaz é o tratamento. E aí, a última pergunta, que eu acho que é mais geral a pergunta, e como tratar a endometriose? Quais os medicamentos? Existe tratamento natural? Pergunta interessante. Eu vou começar falando de uma coisa muito importante. A qualidade de vida das pessoas tem mudado muito. Então, a falta de qualidade de vida é o elemento mais importante. Não vamos pensar só em medicamento. Hoje a gente tem muitos suplementos que a gente pode usar. Mas eu queria começar, depois os colegas complementam, em melhorando qualidade de sono. Qualidade de sono vai gerar um estresse, vai aumentar a inflamação, então é importante ter um sono de qualidade, não em dormir mais horas, mas dormir as melhores horas, né? Um sono de qualidade é um sono que começa mais cedo, 10, 11 horas da noite, né? E contempla o máximo possível de 6 horas, pelo menos, 5 ou 6 horas. A atividade física é muito importante, porque o uso da atividade física muscular, né, em detrimento da aeróbica, é melhor para diminuir resistência à insulina, diminuir inflamação. Hábitos de vida saudável, como melhorar a sua dieta, então procurar um nutricionista funcional, onde você vai fazer uma reprogramação alimentar, isso tem muito a ver com melhora de saúde. E não podemos esquecer que esse tipo de mulheres com esse sofrimento tão intenso, muitas vezes precisam de uma terapia, muitas vezes essa pessoa precisa de uma acupuntura, precisa de uma meditação, um relacionamento. São mulheres geralmente com padrão, né? Workaholic, não tem tempo para si mesmo. São mulheres que sentem a dor ao máximo e não conseguem viver qualidade de vida. Então elas estão estressadas ao máximo. Então se eu puder trazer essa outra abordagem de base, né? Exercício físico, uma qualidade de sono, uma dieta funcional personalizada, anti-inflamatória, aí sim eu melhoro a vida das pessoas, mas eu tenho a estratégia medicamentosa também, que o André pode estar falando agora. Eu até comentei isso, eu digo aos meus pacientes que é um estilo de vida anti-inflamatório, né? Você tem que buscar um estilo de vida que não te inflame. Com relação ao tratamento medicamentoso, porque esses pilares que o Dr. Cláudio falou são que nós três seguimos o tempo inteiro, a gente sempre propõe isso nas nossas redes sociais e nas nossas pacientes, mas também estamos aqui com 3 pessoas que são grandes fãs de uma medicação, que é a gestrinona, que a gente tem uma resposta muito boa no tratamento, nós tratamos muito nossas pacientes. Estava assistindo uma aula agora do Dr. Cláudio sobre endometriose, né? Então foi super pertinente a gente se encontrar nesse momento. A gente tem várias vias de administração, mas esse é um hormônio sintético que, apesar de ser sintético, tem uma ação muito positiva na endometriose especificamente. Esse hormônio ele tem 3 ações. Ele tem uma ação antiestrogênica, então como a gente comentou no começo, o estrogênio é o grande responsável pelo crescimento desses focos de endometriose. Ele tem uma ação antiprogestagênica, porque a progesterona é exatamente o que faz com que o endométrio da mulher descame. E essa descamação endometrial e a flutuação, especialmente com a queda dos níveis da progesterona, que vai ativar várias cascatas inflamatórias, a cascata do ácido araquidônico, a cascata da ciclooxigenase, causando essa dor dessa paciente. E de quebra, a gestrinona tem um perfil androgênico, que aumenta um pouco os níveis de testosterona livre. Não porque, isso é uma coisa engraçada que as pacientes perguntam, é um anabolizante? Não, qualquer coisa que aumente a testosterona tem efeito ergogênico, que é diferente de anabolismo. Então, a gestrinona, ela aumenta a testosterona livre porque ela diminui a proteína que rouba a testosterona no sangue, que é a famosa SHBG que a gente fala tanto, a Sexual Hormone Binding Globulin. Então, o efeito não é de aumentar a produção de testosterona, mas de diminuir o roubo. E aí a gestrinona a gente tem visto muito na prática clínica que existe uma melhora muito rápida da qualidade de vida dessa paciente. Essa paciente para de sentir dor e, ao mesmo tempo, como a gente comentou, esses focos de endometriose, eles limitam a prática sexual. Então, na verdade, quando a gente tem esse efeito androgênico, aumentando os níveis de testosterona, a gente, de alguma forma, melhora a libido. Então, a vida sexual melhora por 2 motivos. Essa paciente para de ter a dor associada à presença do foco e também porque a libido melhorou. E complemente aí, meu amigo, na sua prática clínica. A gestrinona, para mim, é o melhor medicamento hoje para o tratamento da endometriose. Pode ser utilizado em diversas vias, via vaginal, a forma de implantes subcutâneos. Então, é interessante que toda mulher saiba que existe sim
um medicamento que pode ser muito eficiente e eficaz no tratamento da endometriose, é um medicamento que possibilita essa mulher ter uma vida com qualidade, né? Ou seja, realmente levar em frente todos os seus objetivos, quanto seja de gravidez, futuramente, preservando a sua fertilidade, preservando a sua qualidade de vida. Então, por exemplo, o professor Cláudio, ele praticamente foi uma das pessoas que difundiu o uso da gestrinona por via vaginal, uma excelente via de administração aqui no país, e que cada vez mais ganha cada vez mais adeptos, porque os efeitos são sensacionais, né? A gente não viu com outras drogas. Muita gente fala por desconhecimento apenas, muita gente fala negativamente simplesmente por desconhecimento. É bom conhecer para você depois falar sobre algo. Então se cria muita balbúrdia, muita bobagem por aí, de algo que a pessoa fala sem saber. Então é interessante saber, ter experiência e realmente divulgar. Por exemplo, o professor Cláudio ele pode falar exatamente sobre o uso da gestrinona por via vaginal, né, professor? É interessantíssimo isso daí. O mais importante do uso da via vaginal no início do tratamento é porque a endometriose ela está logo atrás da vagina. Logo no fundo da vagina eu tenho o colo do útero, eu tenho os ligamentos útero-sacro, eu tenho o local aonde está acontecendo a endometriose. E quando eu faço a aplicação vaginal, esse creme com essa substância, ela é absorvida, ela vai fazer uma concentração aumentada nesse lugar, ela inibindo o fator que gera dor. Lógico que o tratamento não é só a parte vaginal. A gente associa muitos antioxidantes bons como o piquenogenol, né, o extrato de Pinus pinaster, o transresveratrol, um pouquinho de piperina, extrato de pimenta também, por via oral, esse tratamento, que é associado à via vaginal, em menos de 30 dias, numa pior endometriose, pode cursar com uma resolução do quadro doloroso, né? E aí a gente pode acrescentar outras substâncias. Vitamina D é importantíssimo, ômega 3 é importantíssimo, resveratrol, como eu falei agora, é importantíssimo. Eu não posso esquecer que eu preciso tratar o intestino dessas pessoas pela proximidade do intestino com a região pélvica. Qualquer acúmulo de bactérias gram-negativas, como a Escherichia coli, que causa infecção urinária, também aumenta a inflamação nesse endométrio. Então eu preciso tratar o intestino dessa pessoa, primeiro com uma alimentação de mais qualidade. Eu estou falando aqui comida de verdade, né? Não junk foods, né? Comida de verdade, probióticos, a glutamina, vitamina D é importantíssimo aí. Eu posso usar N outras substâncias, suplementos para associar e ampliar o tratamento dessa pessoa. Acetilcisteína, ácido alfa-lipoico, né? Sensacional. Isso, muito bem. Açúcar tormentosa, unha de gato. Perfeitamente. Unha de gato é fantástico. Lembrando da dieta livre de glúten, hoje praticamente é um consenso. Dieta anti-inflamatória. Né? Ou seja, o glúten piora a endometriose. Você come pão, biscoito, bolacha, é interessante substituir por alimentos de verdade. Mas aí eu vou acrescentar retirar a proteína do leite, que ela também é inflamatória, retirar o açúcar, amendoim, soja, são alimentos que causam um processo inflamatório e já devem estar causando muito tempo. Então, no começo do tratamento da endometriose, a gente precisa tirar esses alimentos inflamatórios para potencializar o tratamento e para ela ter melhor resultado, certo? Existe um grupo de alimentos chamado Food Maps. Esses alimentos, eles retêm líquido no interior do intestino, fermentando e aumentando a dor da paciente com endometriose, principalmente, logicamente, endometriose profunda. E uma dieta pobre em Food Maps é bem interessante, faz parte da dieta. Ou seja, o médico hoje, moderno, ele tem que saber muito bem disso, trabalhar juntamente com a nutrição funcional, para dessa forma realmente chegar... Com o educador físico, né? Perfeitamente. Isso aí é uma junção de especialidades. Até postei agora uma fisioterapia pélvica, uma fisioterapia como metodo. André, lembre-se sempre, realmente. Esses homens sabem muito. A gente está ganhando muito aqui hoje, aprendizado com esse pessoal. Pode voltar a se encontrar. Pelo amor de Deus, o pessoal sabe muito, entendeu? Então, vocês estão ganhando aqui, eu estou ganhando também, as pessoas que estão aqui, vocês não estão vendo, estão ganhando, estão aprendendo também. Então, é sensacional cada vez mais a gente falar sobre essa importante doença e trazendo cada vez mais novidades. E dizer, gente, há solução sim. Nunca percam a esperança, realmente sim, você pode readquirir a sua qualidade de vida e atingir sim seus objetivos. Eu sei que o tempo é curto aqui, né? Eu sei que está na hora dos colegas irem para os seus afazeres, seus compromissos. Precisamos continuar a aula. Eu estou agradecendo aqui a presença
Prazer, do nosso professor Obrigado. Cláudio Ferrarese, do professor André Vinícius, não só É a ser um isso. médico melhor, mas também ser um humano, uma pessoa também melhor. Espero que tenha trazido algum benefício essa live aqui para vocês. Agregado algum Vocês conhecimento agregado novo, algum conhecimento, né? Ajudado vocês aí. Verdade. E Tá a bom? gente pode voltar a se encontrar. Com certeza voltaremos. Com Quem certeza sabe em voltaremos. breve novidades desse trio. Haverá novidades Mais sempre. tarde nós temos uma reunião técnica, a gente conversa mais sobre isso e a gente vai trazendo novidades. Duke en Altum, somente para o alto, gente. É só evoluindo, tá? Queria Um agradecer. abraço, pessoal. Muito obrigado pela parte que vocês estão aqui nos assistindo e reproduzam essas informações. Dissemine o conhecimento Dissemina o máximo positivo. possível. Um momento, eu agradeço aqui a presença do nobre mestre, agradeço também a presença do nobre mestre aqui também, e muito obrigado pela paciência de vocês aí por nos escutar em uma tarde de sexta-feira. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Até logo. Próximo. Por um mundo mais saudável.